Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aqui ao canal Pura Química e no vídeo de hoje vamos trabalhar um pouquinho o balanceamento de equações e classificações das reações químicas. Vou deixar a lista aqui nos comentários para quem quiser tentar e vamos trabalhar. Para mais dúvidas, se tiver alguma dúvida, pode mandar via e-mail, se precisar de alguma ajuda em algum outro conteúdo, vou deixar meu e-mail aqui, um e-mail profissional, ou pode deixar mensagem aqui no chat, que a gente tenta ajudar na medida do possível, ok? Então, pessoal, essa aqui é a primeira questão. Utilizando os menores coeficientes estequiométricos inteiros, balanceie as equações químicas a seguir e determine a soma dos coeficientes para cada equação. Bom, como que funciona? Está aqui a nossa equação, temos que fazer o balanceamento desta equação. Então, relembrando, falamos uma dica para facilitar o seu balanceamento, siga essa sequência, um macho, que é primeiro você procura quem é metal, depois os ametais, carbono, hidrogênio e por fim o oxigênio. Então a gente tem que começar primeiro por quem é metal. Eu gosto de pegar aqui na seta, eu faço essa divisão da seta em duas partes. Lembra que a seta ela serve para indicar o sentido da nossa equação química, da nossa reação. Então ela faz o divisor. Lembrando da lei de Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a quantidade de elementos que tiver de um lado tem que estar na mesma quantidade do outro lado. Começando aqui, não temos nenhum metal. Então tem aqui somente carbono, hidrogênio e oxigênio. Então a gente vai seguir essa sequência. Observe quantos carbonos tem de cada lado. Então, aqui do lado esquerdo temos 2 carbonos, C2. Então aqui temos 2 átomos de carbono. Aqui do nosso lado direito temos apenas 1 carbono. Nosso objetivo, igualar os dois lados. Então você vem aqui, onde tem 1, você quer que tenha 2. Para virar 2, você multiplica por 2. Vem aqui na frente da molécula e põe o número 2. Próximo, vamos aqui para o hidrogênio. Antes da seta temos 6 átomos de hidrogênio. Depois da seta só tem hidrogênio aqui no H2O, na água, então tem apenas 2. Para o 2 virar 6, a gente multiplica por 3. Então vem aqui, 3 hidrogênios. 3 de coeficiente vezes 2, 6. E agora vamos para o oxigênio. A contagem do oxigênio começa sempre pelo lado que você já tem tudo balanceado. Aqui, 2 oxigênios vezes 2, 2 vezes 2, 4 oxigênios. Mais 1 oxigênio vezes 3, 3 oxigênios. Então, ao todo, temos 7 átomos de oxigênio. Antes da seta, já tem 1 oxigênio aqui, na primeira molécula. Então, nessa segunda, onde tem aqui 2 oxigênios, a gente precisa de um número aqui, que multiplicado por 2 vai dar 6. Por que 6? Porque somado com 1 vai dar 7. Então, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 6? 3. Ou seja, 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Então, você observa que todos os elementos estão na mesma quantidade. Então, esta nossa equação está devidamente balanceada. Para finalizar, tirar 10, o que você faz? A soma dos coeficientes. O que são os coeficientes? Coeficientes são esses números aqui, da frente, que ficam na frente da nossa molécula. Coeficientes. Eles são o que nós chamamos de coeficientes. Então, temos que somar os coeficientes e ver quanto que vai dar. Aí eu peço atenção, porque se você já fez aí rapidinho, se você falou que deu 8,
você errou. Por quê? Onde não tem nada, tem o número 1. Então, esse número tem que ser levado em conta. 1 mais 3 mais 2 mais 3. 3, 5, 8, que vai dar 9. Então, a soma vai dar 9. Ok? Se tiver qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, tá bom? Vai, faz o print, próxima. Então, ó, nossa próxima letra, agora já tem bem mais elementos. Mas vocês vão reparar que todas elas iremos resolver utilizando o mesmo esquema. Essa sequência: macho, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. A forma, todas elas serão bem parecidas. Faz ali a separação. Primeira coisa, identifica quem é metal. Quem é metal aqui? O sódio, Na. Então você vem aqui, ó, Na. Quantos NAs tem antes? Quantos tem depois? Ó. Antes da seta eu tenho 2 NAs. Após a seta eu tenho 1 Na. Então, ó, observa. Antes da seta, 2 átomos de sódio. Depois da seta, 1 átomo de sódio. Então eu quero que esse 1 vire 2. Então eu venho aqui 1 vezes 2. Venho aqui na frente da minha molécula, ponho o número 2. Seguindo a sequência, quem é o próximo? Ametal. Então a gente vai olhar, ó, deixa carbono, hidrogênio e oxigênio por último. Vamos para o cloro, Cl. Então, ó, vamos para o cloro. Cl. Quantos cloros antes da seta? 1. Aqui, ó, tem que ter um cuidado agora, ó. Quantos cloros depois da seta? Você bate o olho rápido aqui, você vai falar 1, só que tem esse 2 aqui na frente. Este 2 aqui na frente multiplica cada elemento dentro da nossa molécula. Então eu tenho 2 átomos de cloro. Então eu venho aqui, ó, onde tem 1, multiplico por 2, ponho um 2 aqui na frente. Esqueci de colocar aqui, ó, o número 1. Pronto, já igualamos o sódio, Na, já igualamos o cloro, Cl. Quem é o nosso próximo? Carbono. Então vamos analisar os átomos de carbono. Antes da seta você tem um átomo de carbono. É normal achar 3, né? Lembrando, este 3 aqui pertence ao oxigênio. Carbono, não tem nenhum númerozinho aqui na frente, quer dizer que é 1. Aqui no CO2 também só tem um átomo de carbono. Então, ó, observe que o carbono já está devidamente balanceado, nem precisa fazer mais nada. Vamos para o hidrogênio. 1 hidrogênio vezes 2. Então, aqui a gente tem 2 átomos de hidrogênio. Aqui na água também já tem 2 hidrogênios. Repare que o hidrogênio também não precisa fazer nada. Então, ó, repare, só escrever aqui o número 1. Já colocamos todos os coeficientes possíveis. Se tudo estiver certo, o oxigênio também vai bater certinho. Ó. Então, ó, coloca oxigênio. Antes da seta temos 3 oxigênios. Depois da seta, ó, aqui no CO2 tem 2 oxigênios e na água tem 1, totalizando 3 oxigênios. Então, repare que o oxigênio bateu certinho. Então, quanto que vai dar a soma? A soma vai ser 1 mais 2 mais 2 mais 1 mais 1. Então, ó, 1, 3, 5, 7. A soma foi equivalente a 7. Bem simples, segue a sequência, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Faz o print aí para ver se você acertou. Partiu para a próxima. Chegamos aqui na nossa próxima. C4H10 mais O2, dando CO2 mais água. Mesma, bem parecida com a primeira. Segue a sequência, ó. Carbono,
metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa aqui só temos 3 elementos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ó, primeira coisa, carbono, antes da seta, 4 carbonos. Depois da seta, 1 carbono. Vem aqui, multiplica por 4. Coloca o 4 aqui e do outro lado você põe 1. Próximo elemento, hidrogênio. Antes da seta temos 10 átomos de hidrogênio. Depois da seta apenas 2. Para o 2 virar 10, multiplica por 5. Vem aqui na frente e põe o número 5. E agora vamos para o oxigênio. O oxigênio, antes da seta, temos 2 átomos de oxigênio. Depois da seta, ó, aqui no CO2 tem 2 vezes 4, 8. Na água tem 1 vezes 5, 5. Então, ao todo, temos 13 átomos de oxigênio depois da seta. Então, a gente tem que dar um jeito de aparecer 13 átomos de oxigênio antes da seta. Que número multiplicado por 2 vai dar 13? 6,5. Então, você pode vir aqui na frente e escrever o 6,5. Aí você pergunta, professor, pode número com vírgula? Então, é uma resposta meio complexa, porque depende da questão. Se a questão não tiver nenhuma limitação, não está errado, ok? Então, vamos ver o que a questão nos diz. Utilizando os menores coeficientes estequiométricos inteiros. Aqui está a nossa limitação. Ó. A questão diz que tem que ser números inteiros. Então, infelizmente, desta maneira aqui, não vai estar correta. Se não tivesse a palavra inteiros, você teria finalizado desta maneira. Então, quando aparecer número quebrado, número com vírgula, o que temos que fazer? Você vai pegar, vou selecionar toda a minha equação e vou multiplicar por 2. Quando eu fizer isso, eu vou fugir dessa minha questão. Ó. 1 vezes 2, 2. Então vai ficar 2C4H10 mais 6,5 vezes 2, 13. 13O2 virando 4 vezes 2 vai dar 8. 8CO2 mais 5 vezes 2, 10. 10 águas. Pronto. Agora sim minha equação está balanceada utilizando os números inteiros. Então basta a gente vir aqui e fazer a soma. A soma vai ser igual a 2 mais 13 mais 8 mais 10. Vai dar ó, 18, 20, 33. Então, pessoal, essa letra ela estava aqui só para te mostrar essa situação. Quando surgir número com vírgula, você tem duas opções. Você pode usar 6,5 ou 13 sobre 2. Tem gente que gosta de pôr fração. Tanto faz. Só lembrar de uma coisa. Deu um número quebrado, multiplica por 2, que geralmente resolve. Pode ter alguma situação, uma questão bem especial que exige que você multiplique por 4. Se der número quebrado, vírgula 5, você multiplica por 2. Se der vírgula 25, você multiplica por 4 e resolve o problema. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Observe essa questão aqui. Essa aqui é interessante. Então, para a gente trabalhar, né, tá vacinando vocês para algumas situações. Então, ó, primeira coisa, a sequênciazinha de sempre, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Aqui, a primeira coisa que a gente tem que observar é, tem algum metal? Se sim, quais? Aqui temos dois metais, ferro, Fe, e sódio, Na.
Aí vem aquela pergunta, por qual deles começar? Tanto faz. Por que tanto faz? Ó, observe. Antes da seta tem um ferro, depois da seta, 2. Antes da seta, 2 NAs, depois da seta, 1 Na. Então, eles estão exatamente nas mesmas proporções. Se aparecesse mais Na, se o Na tivesse um número maior, ele teria prioridade em cima do ferro, e vice-versa. Então, tanto faz por qual você começar. E aqui a gente vai observar o seguinte, ó, vamos começar pelo Fe. Ó, o Fe tem 1 antes da seta, e o Fe tem 2 depois da seta. Então, você vem aqui, na frente do primeiro, você vem e põe o número 2, porque, ó, esqueci de colocar aqui, ó, vezes 2, para isso ficar igual lá. Próximo elemento, o Na. O Na tem 2 antes da seta e 1 depois. Aí o que você faz? Vem aqui e multiplica por 2. Vem aqui, ó, põe um 2 e aqui você põe 1. Próximo elemento, o cloro. Só que se você parar para observar, o cloro já tem que estar balanceado. Ó. Antes da seta tem 3 vezes 2, 6 cloros. Aqui, ó, tem 1 vezes 2, 2. Então tem algo errado. Então, para esse 2 virar 6, tem que multiplicar por 3. Então, eu venho aqui e multiplico por 3. E aqui vocês vão entender por que esse método que nós usamos é o método das tentativas. Esta sequência ela te ajuda, só que pode ter um caso ou outro que você vai mudar um pouquinho essa ordem. Já tínhamos colocado um número aqui, só que esse número aqui não era o suficiente. Então, falta multiplicar este número por 3. Então, eu vou apagar aqui e vou escrever, ó, 2 vezes 3, 6. Corrigir, ó. Agora eu tenho 6 cloros antes e 6 cloros depois. Só que o que aconteceu quando a gente fez isso? O Na, que já estava certo, agora não está mais, ó. Agora aqui, ó, vou até reescrever. Olha o que aconteceu agora. O Na agora tem 6. E antes, o Na tem 2. O que eu preciso fazer, então, antes da seta? Multiplicar por 3. Então, onde tinha o número 1, eu escrevo agora o número 3. Então, ó, se você tivesse começado pelo Na, você ia ter que apagar o Fe de qualquer jeito. É normal. Aí você começa a ajustar um, você tem que voltar e corrigir o outro. Esse é o método das tentativas. Esta sequência faz você conseguir perceber essas mudanças bem mais rápido. Próximo elemento aqui, ó, carbono. Antes da seta temos 3 carbonos. Depois da seta tem quanto? Tem que lembrar, ó, esse númerozinho fora dos parênteses indica que ele está multiplicando quem está dentro. Então, eu tenho um carbono dentro dos parênteses, vezes 3, 3. Então, antes da seta eu tenho 3 carbonos, depois da seta também tenho 3 carbonos. Nesse exemplo aqui, não tem hidrogênio, então a gente pode ir direto para o oxigênio. O oxigênio tem 3 vezes 3, 9 oxigênios. Depois da seta também, ó, 3 vezes 3, 9 oxigênios. Então, essa equação aqui ela está balanceada. O objetivo dela era te mostrar que, às vezes, você começa a fazer uma sequência e, às vezes, você vai ter que apagar e modificar esse número, tá? Isso não quer dizer que está errado, não é para você apagar tudo e começar do zero, não. Então, ó, a soma vai dar 2 mais 3, 5, mais 6, 11, mais 1, 12. Certo? Faz o print e vamos para a próxima.
Próxima, bem bacana essa aqui, tá? Equaçãozinha, né? A glicose se transformando em álcool e CO2. Então vamos lá. A sequência: metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Após 26 letras, você vai memorizar isso aqui rapidinho. Faz a divisão do antes e depois. E vamos lá. Ó. Começando pelo carbono. Eu tenho 6 carbonos antes. Depois eu tenho carbono em 2 lugares. Então, em qual lugar que eu vou mexer primeiro? Então, essa aqui causa uma dificuldade por conta disso. Então, eu recomendo, esqueça o carbono. Se o carbono não facilitou, vamos para o próximo. Então, quem vai ser o próximo elemento? O hidrogênio. O hidrogênio tem 12 hidrogênios antes, tem que ter quantos depois? Depois aqui só tem 6. Então, eu venho aqui e pego esses 6 e multiplico por 2. E onde? Aqui, ó, deixo 1. Pronto, resolvi o hidrogênio. Só que agora facilitei a vida para o carbono. Se antes era difícil porque tinha 6 carbonos de um lado e do outro lado tinha carbono em 2 lugares, agora a gente meio que já resolveu. Ó. Quantos carbonos tem antes? 6. Quantos carbonos tem depois? Ó? Aqui tem 2 vezes 2, 4. Só que eu quero que tenha 6, então eu tenho que somar 2. Para eu somar 2, quer dizer que aqui que só tem 1, tem que multiplicar por 2. Ó, 2 vezes 1, 2, mais 4, 6. Agora eu resolvi o meu carbono. O oxigênio vai de tabela. Ó. Antes da seta temos 6 oxigênios. Depois da seta, ó, 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 2, 4. Então, depois da seta, temos 6 átomos de carbono. Todos os átomos estão balanceados. A soma vai dar 1 mais 2 mais 2, que vai dar 5. Reparem que essa daqui, coloquei aqui para vocês só para mostrar que nem sempre a gente vai seguir essa sequência. Você começa por ela, mas se deu alguma dificuldade, passa para o próximo elemento. Vai ter situação que o oxigênio vai vir antes do hidrogênio. É raro, mas pode acontecer. Isso não é sinal que está errado, ok? Printou. Próxima. Letra F. Nossa sexta letra já, hein? Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Separa. Quem é metal aqui? Se você olhar na tabela periódica, você vai identificar o Ba, bário, número 56 da tabela periódica. O bário, ele é o nosso metal. Antes da seta tenho 1. Depois da seta também tenho 1. Então, eu venho aqui e já coloco o número 1 nos dois. Aí eu venho para o ametal, e essa aqui também, ela está aqui para te mostrar uma situação. Que situação é essa? Quando você tiver ametais, como que a gente avalia? Ó, eu tenho um nitrogênio antes e um nitrogênio depois. Um Cl antes, 2 Cl depois. Então essa daqui não quer dizer... Você pode começar por qualquer um dos dois. Porém, a dica é, sempre comece pelo elemento que aparece com maior número. Nesse caso, o Cl está aparecendo com o número 2. O N só aparece com o número 1. Ah, professor, mas agorinha você fez um que tinha o Na e o Fe. Se você voltar lá, você vai observar que tanto o Na quanto o Fe apareciam com maior número 2. Então empatava em tudo. Como empatava, tanto faz qualquer um dos dois. Nesse caso aqui é diferente. O Cl aparece com o número 2. O N só aparece com o número 1. Então a gente vai começar pelo Cl. Tá? Mas se você começar pelo N, não vai dar errado. Você só vai ter que começar a apagar, né, corrigir ali no meio, igual a gente fez naquela letra passada. Então, ó, antes da seta eu tenho um Cl,
depois da seta tem 2. Então, para ficar igual, antes da seta a gente multiplica por 2. Agora a gente vai para o n, ó. Antes da seta eu tenho 2 n's. Depois da seta eu só tenho 1. Então eu venho aqui nesse n, multiplico por 2, venho aqui, multiplico por 2. Próximo elemento, o H. E por último vai ser o oxigênio. Então, ó, quantos H's antes da seta? Aqui, ó, cuidado na hora de contar o H, porque o H aparece em duas moléculas. Então, ó, na primeira molécula eu tenho 4 vezes 2, 8. Na segunda molécula, ó, esse 2 multiplica quem está dentro. Não esqueça. Então, eu tenho 2 H's, 1 dentro do parênteses, vezes o 2, 2. Então, eu tenho 10 H's. Depois da seta, tem que ter 10 também. Só que eu tenho duas moléculas que têm hidrogênio. Nesta primeira, na amônia aqui, ó, NH3, tem 3 vezes 2, 6. Então, para dar certo, falta 4. Só que eu já tenho 2. 2 vezes quanto que dá 4? 2 vezes 2. Confere, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Totalizando 10. E o oxigênio é só para confirmar. Aqui, antes da seta, 2 oxigênios. Depois da seta, também tem 2 oxigênios. Nossa soma dos coeficientes inteiros vai dar 2 mais 1, 3, mais 1, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Pessoal, não esqueçam de colocar o número 1, porque senão na hora da correria, na hora de fazer a soma, você pode acabar esquecendo dele. E com certeza terá uma opção lá para você marcar o X, considerando que você esqueceu de somar os números 1. Tá bom? Printa. Próximo. E aí, pessoal, mais uma letrinha aqui. Essa aqui para a gente trabalhar bastante com parênteses, tá? Primeira coisa, sequência. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Faz a sua divisãozinha e procura. Tem algum metal? Quem? Cálcio, Ca. Quantos Cas tem antes da seta? 1. Quantos Cas após a seta? 3. Para ficar igual, onde tem 1, você vem e multiplica por 3. Onde você não fez nada, você põe o número 1. Próximo, ametal. Nosso ametal é o fósforo. Quantos fósforos o P tem antes da seta? Apenas 1. Quantos P's tem depois da seta? Aí você tem que lembrar. Tem um número fora do parênteses. Este número multiplica quem está dentro do parênteses. Então, ó, dentro do parênteses eu tenho 1 fósforo vezes 2, 2 fósforos. Então, ó, onde tinha 1, a gente vai multiplicar por 2 para ficar igual. Agora temos que contar os hidrogênios. H. Quantos Hs tem antes e quantos Hs tem depois? Ó, facilitando. Aqui depois da seta só tem H aqui na água, então tem 2 hidrogênios. E antes da seta? Antes da seta tem que ter um cuidado. Tem H em 2 moléculas, então vamos por partes. No CaOH2, quantos Hs tem? 1 dentro do parênteses, vezes 2. Então, ó, até marcar aqui para você não errar. Ó, esse 2 multiplica o oxigênio, mas também multiplica o hidrogênio. Então, aqui ó, tem 1 vezes 2, 2 vezes 3. Esse número aqui da frente pertence a todo mundo. Então, ó, esse 3 aqui ó, multiplica o Ca, multiplica o oxigênio e também multiplica o hidrogênio. Então, eu tenho ao todo 6 hidrogênios ali, ó. 2 vezes 3, 6. Mais
Aqui, ó, H3. Então, aqui tem 3 hidrogênios, vezes o 2 aqui da frente. 3 vezes 2, 6. Então, ao todo, eu tenho 12 hidrogênios. Só que do outro lado só tem 2. 2 vezes quanto que dá 12? 6. Então, você vem aqui na frente e põe o número 6. E o oxigênio vem de tabela. Oxigênio, mesma coisa, ó. Tem 2 aqui, vezes 3, 6. Mais, aqui tem 4, vezes 2, 8. Então, eu tenho 14 oxigênios antes da seta. Depois da seta, eu tenho que conseguir 14 também. 4 vezes 2, 8. Mais 6 vezes 1, 6. Então, também deu 14. Feito o balanceamento, vamos para a soma dos coeficientes inteiros. 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 6, 12. Certo, pessoal? Essa aqui é para a gente relembrar os parênteses e quando tiver um coeficiente, este coeficiente multiplica todos os elementos daquela molécula, com parênteses ou não. Tá? Printa, partiu para a próxima. Então, pessoal, mais uma letrinha aqui. Nossa sequência de sempre. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ó, faz a divisão e vamos procurar metal. Quem é metal aqui na nossa equação? O ferro, Fe. Então, antes da seta temos 2 Fes, 2 ferros. Depois da seta também tem 2. Ou seja, não precisa fazer nada. Então, a gente multiplica por 1 só para garantir. Próximo, a metal, temos o enxofre. Quantos enxofres tem antes da seta? 1. Quantos enxofres após a seta? Tem um parênteses, multiplica. 1 vezes 3, 3 átomos de enxofre. Então, vem aqui, ó, onde tinha 1, a gente multiplica por 3. Carbono, nosso próximo elemento, carbono. Antes da seta, mesma coisa, ó, tem um parênteses, esse número aqui, ó, tá multiplicando todo mundo que está dentro. Então, eu tenho 3 carbonos antes da seta. Depois da seta, eu tenho apenas 1. Para ficar igual, vem aqui e multiplica por 3. Hidrogênio. E, por fim, o oxigênio. Nosso pesadelo. Hidrogênio. 2 vezes 3, 6. Aqui só tem 2. Depois da seta só tem 2. Para virar 6, a gente também multiplica por 3. Agora o oxigênio. O oxigênio vai ser só para conferir. Aqui, ó, o oxigênio aparece em todas as moléculas. Vamos contar, ó. Aqui, ó, nossa primeira molécula, 3 vezes 3, 9 oxigênios. Mais 4 vezes 3, 12. Então, nós temos 21 oxigênios. Depois da seta, também tem que ter 21. Aqui na primeira molécula, temos 3 vezes 4, 12. Mais 2 vezes 3, 6. E na água, 1 vezes 3, 3. 12 mais 6, 18. 18 mais 3, 21. Certinho, só fazer a soma e ser feliz. Vem aqui, ó. 1 mais 3, 4. Mais 1, 5. Mais 3, 8. Mais 3, 11. 1, 4, 5, 8, 11. Certinho. Mais uma questão resolvida. Printou. Próxima. Bom, pessoal, ó, dando sequência, sempre a mesma coisa. Ó, metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Já gravaram, né?
Vamos escolher, ó, tem algum metal? Sim, você vai reparar que sempre são os mesmos, ó. O Na, o sódio. Quantos sódios tem depois da seta? 2. Quantos sódios antes da seta? Também 2. Então, não precisa fazer nada, já está igual, a gente põe o número 1 para lembrar que já olhou isso daqui. Agora vem os não metais. Só que aí os não metais temos que ter um cuidado. O S é um não metal e o N também. Então a gente tem que olhar qual é aquele que aparece em maior quantidade, com maior número. O S ó, aparece aqui com 1 e aqui com 1. O N aqui tem 1 e antes da seta tem 2, ó, esse 2 fora do parênteses. Então a gente começa por ele, ó. O N, né, até marcar aqui, ó, para você não esquecer, ó. Esse 2 fora do parênteses multiplica quem está dentro do parênteses. Então nós temos 2 N's. E antes da seta, depois da seta só tem 1. Então você vem aqui e multiplica por 2. Agora vamos para o S. O S, esqueci de colocar aqui, ó. Aqui que a gente não fez nada, tem o número 1. O S, aqui, ó, tem 1. Depois da seta também tem 1. Vamos contar o H agora. 4 vezes 2, 8. Do outro lado, tem H em duas moléculas. Então aqui na primeira, ó, 2 vezes 3, 6. Mas já tem 2 aqui. E eu só quero que tenha 2 mesmo. Então, ó, para ficar do jeito que está, é só multiplicar por 1. Para finalizar, a gente vai contar o oxigênio. 1 na primeira molécula, mais, ó, 4 na segunda. Então, nós temos 5 átomos de oxigênio. Depois da seta, 4 na primeira molécula, mais 1 na água, também tem 5. Ó. Bateu o oxigênio, então é só somar e ser feliz. A soma dos coeficientes vai dar 1 mais 1, mais 1, mais 2, mais 1. Então, ó, 1, 2, 3, 5, 6. Mais uma feita, só fazer o print, confere aí com o seu e vamos para a próxima. Letra J, chegando na metade. Mesma coisa, ó. Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Escolhe aqui, ó. Essa aqui só tem 3 elementos. Primeira coisa, quem é metal? Metal é o Fe, o ferro. Antes da seta, tem um 1. Depois da seta, 2. Então, você vem aqui e multiplica por 2. Aqui você põe 1. Próximo, olha o enxofre. Antes da seta, ó, 2 vezes 2, 4. Depois da seta, o enxofre só tem 1. Então, para dar igual, multiplica por 4. Aí vem o nosso querido oxigênio. Antes da seta, 2. Depois da seta, ó, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Então, depois da seta, temos 11. Então, você multiplica o 2 por 5,5 para dar 11. Ó, segunda vez que acontece isso já, hein? O que a gente faz quando isso acontece? Você vem aqui, ó, pega a sua equação e multiplica toda a sua equação por 2. 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4FeS2 mais 5,5 vezes 2, 11. 11O2 virando 1 vezes 2, 2Fe2O3 mais SO2. 4 vezes 2, 8 SO2. Fizemos aqui o nosso balanceamento. Então, a soma dos nossos coeficientes inteiros. Lembrando, fizemos isso tudo porque os nossos coeficientes têm que ser coeficientes inteiros.
Então é só somar, ó. 4 mais 11, 15, mais 2, 17, mais 8, 25. Mais uma, essa aqui era só para relembrar, né, caso você já tenha esquecido, que a gente fez lá na letra C, uma que tinha que multiplicar por 2, então a gente refaz aqui de novo. Printa, partiu para a próxima. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, ó, todas a gente começa do mesmo jeito. Ó, metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Já gravou, né? Então aqui, ó, essa daqui é legal porque não tem nenhum metal. Aí você olhar só 3 elementos é simples. Essa tá aqui para você observar algumas raridades que podem aparecer. Para você estar vacinado para todo tipo de situação. E não se desespere. Quando parecer muito confuso, sempre tem um jeito. Então vamos lá. Primeira coisa, nitrogênio. Ó. Um nitrogênio antes, um nitrogênio depois. Ó. Nitrogênio já está resolvido. 1. Hidrogênio. 3 de um lado e 2 do outro. Como que eu resolvo? Eu venho aqui, ó. É mais fácil fazer o 2 virar 3. Como que eu faço o 2 virar 3? Multiplico por 1,5. Então eu venho aqui, ó, 1,5. 1,5 vezes 2 é igual a 3. Igualei. Agora eu vou contar o oxigênio. Ó. Antes da seta eu tenho 2. Depois da seta eu tenho, ó, 1. Mais, ó, 1,5 vezes 1, 1,5. Então, depois da seta, eu tenho 2,5. Então, antes da seta, eu tenho que ter um número que multiplicado por 2 vai dar 2,5. Que número é esse? 1,25. Ó, 2 vezes 1,25 vai dar 2,5. Igualei. Se você lembrar o que eu falei lá na letra C, poderia ter um caso que você teria que multiplicar por 4, que é esse caso aqui, ó. Quando aparecer multiplicado por vírgula 25, um número quebrado, vírgula 5, a gente multiplica por 2. Quando aparecer número quebrado, vírgula 25, a gente vai multiplicar por 4. Onde tinha 1, 1 vezes 4, 4. Então, 4NH3 mais 1,25 vezes 4 vai dar 5. O2. NO mais água. Aqui, ó, 1 vezes 4 vai dar 4. 1,5 vezes 4 vai dar 6. Ó, vamos ver se está certo? 4 nitrogênios, 4 nitrogênios. 12 hidrogênios, 6 vezes 2, 12 hidrogênios. 10 oxigênios, 4 vezes 1, 4. 6 vezes 1, 6. 4 mais 6, 10 oxigênios. Então, a soma vai dar 4 mais 5, 9. Mais 4, 13. Mais 6, 19. Ah, professor, eu não percebi esse negócio de multiplicar por 4. Se você multiplicasse por 2, aqui ia ficar 2. 1,25 vezes 2 ia dar 2,5. 1 vezes 2 ia ficar 2. 1,5 vezes 2 ia ficar 3. Então você ia perceber que continuaria com o número quebrado. Aí você ia ter que multiplicar por 2 de novo. Você ia multiplicar por 2 duas vezes. Por isso que a gente já pode multiplicar uma vez só por 4. Ok? Essa estava aqui só para mostrar uma situação que pode acontecer. Printa, vamos para a próxima. Pessoal, essa aqui, ó, quando você bate o olho, muitas moléculas assusta. Só que, às vezes, acho que vocês já estão reparando, quanto mais moléculas, mais rápido de balancear. A gente tem tido mais problemas quando tem poucos elementos.
Então, ó, a gente faz a nossa divisãozinha aqui, ó. Metal. Metal aqui a gente tem mais de um. O K, que é o potássio, é um metal. O Mn, que é o manganês, é outro metal. Então, aquela regrinha, ó. Tanto faz por qual deles você começar, porque o Mn aparece com quantidade 2. O K também quantidade 2. Então, não vai modificar. Então, vamos com a letra K primeiro. Um potássio antes, 2 potássios depois. Então, vem aqui na primeira, multiplico por 2. Agora vamos para o manganês. Ó, essa molécula aqui, ó, KMnO4, é o permanganato de potássio. É ele que você, quando tem catapora, né, toma aquele banhozinho com aquela água roxa. É essa molécula aqui. Ó, o manganês. Quanto manganês tem antes da seta? Ó? Mn vezes 2, 2. Aqui já tem 2, então não precisa fazer nada. Próximo elemento é o enxofre, o S. Tem 1 antes da seta. Aqui a gente já balanceou, eu não coloquei o número 1. Tem 1 antes da seta e 1 também depois. Já está devidamente balanceado. O H e, por último, o oxigênio. O hidrogênio, ó, antes da seta eu tenho 2 hidrogênios, depois da seta já tem 2 também. Então, ó, não precisa balancear. Agora o oxigênio é só para a gente conferir e ver se está tudo certo. Ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então eu tenho 12 oxigênios. Aqui, ó, 7 oxigênios, mais 4 vezes 1, 4. Na água tem 1, também vai dar 12. Então, ó, todos os elementos já estão devidamente balanceados. Então, a soma vai dar 2 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. 1, 2, 3, 4, mais 2, 6. Printa. Próxima. Isso aqui, ó. Só lembrar a sequência: metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. E vamos dando sequência, ó. CSO. Então a gente começa pelo enxofre. 2 enxofres antes, 1 enxofre depois. Então você vem aqui, ó, vezes 2, coloca um 2 ali. Agora a gente vai para o carbono. Aqui a gente já olhou, né? Então põe 1. Então carbono, 1 carbono antes, 1 carbono depois. E por fim, o oxigênio. 2 oxigênios, mais 2 vezes 2, 4. Então, depois da seta temos 6. Antes da seta tem 2. Para o 2 virar 6 é só multiplicar por 3. Então a soma aqui, ó. 1 mais 3 mais 1 mais 2. Então vai dar 5, 7. Feito. Letra N. Ácido fosfórico com óxido de cálcio. Já fizemos uma bem parecida, né? Hoje, ó, segue a sequência. Começa pelo metal, que é o cálcio. Tem 1 antes da seta. Depois da seta, 3. Então você vem onde tem 1, multiplica por 3. E aqui, 1. Próximo, o não metal, fósforo. 1 fósforo antes da seta. Depois da seta, ó, parênteses, quer dizer que multiplica todo mundo dentro do parênteses. Então, ó, 2. Vem onde tem 1,
multiplica por 2. Vamos para o hidrogênio. Depois da seta só tem 2. Antes da seta, ó, 3 vezes 2, 6. Então vem onde tem 2, multiplica por 3. E por fim, o oxigênio. Antes da seta, ó, 2 vezes 4, 8. Mais 3. Então a gente tem 11 oxigênios. Aqui, ó, 4 vezes 2, 8. Mais 3 da água vai dar 11. A gente faz a soma. A soma vai dar 2, mais 3, mais 1, mais 3. Ó, 3, 4, 7, 9. Certinho. Ó. Printa. Próximo. Mesma coisa, só fazer a sequência. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Faz a nossa divisão e vamos embora. Ó. Começa pelo metal, que é sempre o mesmo, ó, o Na. Tem 3 NAs depois da seta e 2 antes. Eu tenho 2 de um lado e 3 do outro. Como que eu igualo o 2 com o 3? Aqui, pessoal, vou mostrar um jeito mais rápido. Em vez de a gente colocar um número quebrado para fazer um processo, ó, eu quero igualar o 2 e o 3. Então, se eu multiplicar por esse lado por 3, vai dar ó, 2 vezes 3, 6. O outro lado já tem 3. Para esse lado também ficar igual, eu multiplico por 2. Então, aqui ó, eu coloco um 2. Aqui eu posso colocar um 3. Ah, professor, não gostei desse jeito. Tudo bem. Vem desse lado aqui, multiplica o 2 por 1,5. E aí você vai conseguir ajustar. Só que depois você vai ter que multiplicar toda a sua equação por 2. Então vai dar, é quase que dá no mesmo, tá bom? Isso aqui já é uma questão de prática e experiência. Se você não pegou, multiplica por 1,5 que vai dar certo. Agora vem para o fósforo. Ó. Tem 2 fósforos de um lado e um do outro. Multiplica aqui por 2. Carbono. 3 carbonos de um lado, do outro lado tem 1. Multiplica por 3. Hidrogênio e, por último, o oxigênio. Ó, o hidrogênio, 3 vezes 2, 6. Do outro lado já tem 2, é só multiplicar por 3. Então vem aqui, ó, 3. O oxigênio vai sair por tabela, ó. 3 vezes 3, 9. Mais 4 vezes 2, 8. Então nós temos 17 oxigênios. Vamos ver do outro lado, ó. 2 vezes 4, 8. Mais 3 vezes 2, 6. 8 mais 6, 14. Mais 3 águas, 17. Então aqui, ó, a soma vai dar 3 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3. 5, 7, 10, 13. Essa aqui dava um pouquinho mais de trabalho. Lembre-se, né? Aqui dali a gente fez uma jogada matemática para ganhar tempo. Tá? Se você não pegou, é só você fazer como a gente estava fazendo as outras. Vai cair no número quebrado, você multiplica toda a equação por 2. Ok? Próximo, faz o print. Próximo. Mais uma, né? Não perde as contas, não. Contando com essa, faltam 11 ainda. Letra P. Segue a sequência, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Já gravou, tá salteado já. Apareceu aqui um metal novo, ó, magnésio.
Tem 3 de um lado e 1 do outro. Vem aqui nesse primeiro, multiplica por 3. Aonde já tinha 3, multiplica por 1. Aqui, ó, próximo, o P, fósforo. Você já viu que o fósforo aparece com frequência. Então, ó, aqui tem 1, né? E o fósforo gosta de parênteses, olha só. Então, ó, só multiplicar. Então, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, desse lado aqui, você vem e multiplica por 2. Agora, ó, vem para o hidrogênio. E o nosso último é o oxigênio. O hidrogênio, ó, 2 vezes 3, 6. Aqui já tem 2. Então, é só vir aqui e multiplicar por 3. E se tudo estiver certo, o oxigênio vai de tabela. Ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8 também. Então, ó, vem aqui, ó, soma. A soma vai dar 3 com 2, 5, com mais 1, 6, com mais 3, 9. Printou. Próxima. Pessoal, dando sequência aqui, ó, seguir a sequência, né, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. E vamos nessa. Metal aqui, ó, ferro. Um ferro antes, 2 ferros depois. Então você vê onde tinha 1, multiplica por 2 para ficar igual. Próximo elemento, enxofre. O enxofre, ó, um enxofre antes, 3 enxofres depois. Lembra do parênteses? Esse parênteses multiplica todo mundo que está dentro. Então vem aqui, ó, 3. Então é só vir multiplicar aqui por 3. Agora vamos contar o hidrogênio. O hidrogênio tem que ter cuidado. Ele aparece em mais de uma molécula. Então o hidrogênio, ó, aqui dentro tem 3, ó. Esse 3, ó, de novo parênteses. Isso aqui você não pode errar, ó. 3 vezes 2, 6. Então aqui tem 6 hidrogênios. 2 vezes 3, aqui também tem 6. Então ao todo temos 12. Do outro lado já tem 2. Para dar 12 é só multiplicar por 6. O oxigênio é de tabela. Ó, só contar e arrastar para cima. 3 oxigênios vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, ó, 15 oxigênios. Desse lado aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Mais 6 lá na água, também vai dar 15. Faz a soma. 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 6, 12. Faz o print, respira e vamos para a próxima, que está acabando. Olha essa daqui. Essa aqui o pessoal confunde um pouquinho, né? Tem umas pegadinhas, mas só ir com calma. Segue a sequência que dá certo. Ó. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Só beber uma coquinha. Pronto. Aqui, ó. Começa, ó. Metal, cálcio. Um de cada lado, ó. Um cálcio antes, um cálcio depois. Precisa fazer nada. Próximo metal. Próximo a metal agora. Cloro. 2 cloros antes, 1 cloro depois. Então você vem aqui, ó, multiplica por 2, vem aqui, põe um 2 lá. Agora é o carbono. Ó. Aqui o carbono, ó, parênteses, multiplica todo mundo. Então, quantos carbonos antes? 2. Quantos carbonos depois? 1. Então você vem aqui, ó, vezes 2 e põe um 2 lá. Hidrogênio.
Cuidado com o hidrogênio. Porque o hidrogênio está aparecendo em mais de uma molécula. Então vem aqui, ó, 2 hidrogênios antes, mais 2 hidrogênios aqui. Então ao todo temos 4 hidrogênios. Aqui, ó, já temos 2. Então você vem, ó, multiplica por 2 para dar 4. E o oxigênio vem de tabela, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, quer dizer, 2 vezes 2 aqui, ó, 4. 2 vezes 1, 2. Então, ao todo também deu 6. Então, é só eu vir aqui, ó, faz a soma, que vai dar 1, mais 2, mais 1, mais 2, mais 2. Então, ó, 2, 4, 6, 8. Printou. Próximo. Tá acabando, tá acabando. Então vamos lá, ó. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Separa aqui, ó. Carbono, nossa primeira opção, carbono. Antes da seta, 3. Depois da seta, 1. Para ficar igual, 1 vezes 3. Vem aqui e multiplica por 1. Vem para o hidrogênio. Aí, não seja inocente. Quantos hidrogênios tem antes da seta? Aqui tem 7, mas tem um hidrogênio aqui junto, ó. 7 mais 1, 8. Cuidado para não errar. Depois da seta, 2. Para o 2 virar 8, é só multiplicar por 4. E aí, o oxigênio, o nosso terror. Quantos oxigênios tem, ó? Vamos aqui depois, ó. 3 vezes 2, 6. Mais 4, 10. Antes aqui, ó, tem um oxigênio. Então, eu tenho que somar. Eu quero que tenha 10. Eu tenho que somar quanto? 9. Para dar 10. Qual é o problema? Eu já tenho 2. 2 vezes quanto que dá 9? 4,5. Ah, isso aqui você já está lembrando. Já fizemos em 3 equações, ó. É só vir aqui, deu o número quebrado. O número quebrado é com vírgula 5. Então é só multiplicar por 2. Aí vai dar, ó, 1 vezes 2, 2. C3H7OH mais O2. 4,5 vezes 2 dá 9. 3 vezes 2, 6. 6 CO2 mais água. E o 4 vezes 2, 8. Só fazer a soma. Vai dar 2 mais 9, 11. Mais 6, 17. Mais 8, 25. Ó, 10, 19, 25. Próximo. Faz o print. Próximo. Mesma coisa, ó. Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Começa aqui, ó. Cálcio. Um cálcio antes. Um cálcio depois, ó. Próximo. Carbono. 2 carbonos antes. 2 carbonos depois também. Então, ó. Vamos contar os hidrogênios. 2 hidrogênios antes, 2 hidrogênios depois. E por fim, o oxigênio. Um oxigênio antes, um oxigênio depois. Então esta equação aqui já estava balanceada, ó. Que beleza. Nem tem como errar. Então vai dar 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai dar 4. Printa.
Próximo, ó, tá acabando. Não esquece a sequência, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quem é metal aqui, ó? Aqui tem um metal novo, metal das moedas, o níquel, Ni. Quantos níqueis tem antes da seta? 1. Quantos níqueis depois? 1 também. Então já está tudo acertado aqui no níquel. Olha o carbono, ó. Tem o 4 aqui, ó. Aí só você não esquecer que tem que multiplicar. Tenho 4 carbonos antes da seta e só um carbono depois da seta. Então a gente multiplica aqui por 4. E o oxigênio é só para conferir, ó. 4 oxigênios antes, 4 oxigênios depois. Resolvido, a soma aqui vai dar 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Feito, ó. Tranquilinha essa aqui, mais fácil que mastigar água. Próximo, printa, próximo. Tá acabando, e aí para não acabar falando que estava tudo muito fácil, a gente faz essa daqui, que é só para te mostrar uma situação. Como eu falei, todas tem várias formas a gente fazer. Porém, algumas, com tempo, malandragem, você vai pegando um jeito. Qual o elemento que eu começo? Metal, tem 2. Na, que é o sódio, e o K, que é o potássio. Aí o que eu falei com você? Quando tem duas opções, vamos olhar qual que aparece em maior quantidade. O sódio aparece com o número 2. O K aparece com o número 2 também. Empatou. Aí eu vou te dar uma outra dica. Quem está sozinho? O Na. Então, se o Na está sozinho, deixa ele de lado. Esquece o Na. Vamos para o K. 1K antes, 2Ks depois. Então, você vem aqui, ó, multiplica por 2. E aqui, por 1. Esquece o Na. Como ele está sozinho, a gente ajeita ele no final. Quando mexer naquele Na que está sozinho, não vai atrapalhar ninguém, tá bom? Então, vamos seguir na sequência. N é o próximo. Tem 2 N's antes da seta. Só tem... E tem 2 N's depois da seta. Agora, vamos para o oxigênio. 6 oxigênios antes da seta. Aqui, ó, eu só esqueci de colocar aqui, ó, número 1. Aqui só tem 1 oxigênio depois da seta. Então, falta ter quantos aqui para dar 6? 5. Então, tem que ter um número 5 aqui na primeira para somar com esse oxigênio para dar 6. Então, eu já sei que aqui, ó, tem que ter 5. Porque, ó, 5 vezes 1 vai dar 5. Para somar com esse oxigênio para dar 6. Agora, a gente vai olhar o Na. Eu tenho 1 antes e 5 vezes 2, 10 depois. É só vir aqui e multiplicar por 10. Resolvido, tudo balanceado. A soma aqui vai dar 10, mais 2, 12, mais 5, 17, mais 1, 18, mais 1, 19. Próximo, printa. Foi. Mais umazinha aqui para a gente brincar. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Começa com metal, ó, sempre os mesmos, ó, cálcio. Tem um de cada lado, resolvido. Depois vem o enxofre. Também tem um de cada lado, já está resolvido. Próximo, só falta colocar um aqui, um aqui. Agora vem, ó, o carbono. Um antes da seta, um carbono
depois da seta. Bem resolvido também. Então vem aqui, ó, escreve 1. Só falta agora olhar o oxigênio. 3, 5. Tá faltando oxigênio, vou contar do outro lado. Ó. 4 mais 2, 6 oxigênios aqui. Ó. Desse lado aqui, ó, já tem 3 mais 2. Então, ó, tem 3 mais 2, 5. Só que aqui já tem 2. Se eu colocar esses dois, vai dar 7, vai ultrapassar. Então, eu preciso que aqui dê 1. Que número vezes 2 que vai dar 1? 0,5. E aí sim vai dar 1 para dar 6. Já aconteceu isso aqui já 4, 5 vezes. Então, ó, pega a sua equação e multiplica por 2. Vai dar ó, CaCO3 mais SO2 mais O2. CaSO4 mais CO2. Quando você multiplicar, ó, 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, meio vezes 2 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, e aqui também vai dar 2. Então, a soma vai dar 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. Printou? Tá acabando. Letra X. Bem tranquila, eu já falei com vocês. Quanto maior quantidade de elementos, mais tranquila é. Ó, metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Nossa sequência. Procura metal. Metal Na. Tem 2 depois da seta e 2 antes. Então já está resolvido, já está igual. Ó. Próximo elemento. Você tem que escolher entre o N e o S. Já falei, ó, o N tem esse 2 aqui, ó. Então o N está em maior quantidade, então a gente começa por ele. 2 antes, 1 depois. Então vem onde tem 1, multiplica por 2. Olha o S. 1S depois da seta, 1S antes da seta. Então já está resolvido. Verifica o hidrogênio e por último o oxigênio. Hidrogênio, 4 vezes 2, 8. Já tem 2 vezes 3 aqui, já tem 6. Para dar 8 só faltam 2. Então quer dizer que aqui, como eu já tenho 2, é só multiplicar por 1. Resolvido o hidrogênio. E o oxigênio é de tabela. Ó. 1 mais 4, 5. 4 mais 1, 5. A soma vai dar 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 1, que vai dar 6. Printa. Próximo. Pessoal, chegando aqui na reta final, vamos lá, nossa sequência, ó, metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. E aqui, ó, essa daqui é aquela para quem chegou aqui ficar esperto. Já falei com vocês, essa sequência do macho, ela nos ajuda em 99% das vezes, mas sempre tem aquele 1%. E esta letra é aquele 1%. Por quê? Se você for seguir a sequência normal, vai dar um pouco de trabalho, porque geralmente o metal ele aparece em uma substância antes, uma substância depois. Essa daqui, o Na está aparecendo em uma substância antes, só que em duas depois. Não dá para a gente começar por ele. O cloro, a mesma coisa, ó, em uma antes e duas depois. Dá trabalho demais para você ficar arriscando. Qual é a recomendação?
Por que a gente começa geralmente pelos metais? Porque eles sempre têm uma vez antes e uma vez depois. Neste caso aqui, não aconteceu isso. Então, a gente precisa achar um elemento, só esse elemento apareça uma vez antes da seta e uma vez depois. Quem é esse elemento? O hidrogênio. Ó. Eu só tenho o hidrogênio nessa primeira molécula e aqui na água. Então, neste caso específico, o melhor caminho é começar pelo hidrogênio. Neste caso específico, tá? Eu tenho um hidrogênio antes e 2 depois. Então, eu venho aqui no primeiro e multiplico por 2. Vamos agora usar a nossa sequência. Ó. Já olhei o hidrogênio. O que a gente faz agora? Ó? Vamos para o oxigênio. Vamos seguir a sequência que a gente está acostumado. Porque o oxigênio só aparece aqui. Eu já sei que o oxigênio tem 2. Aqui, ó, depois da seta, já tem um oxigênio. Se lá já tem um, aqui só pode ter mais um. Então, aqui ó, tem um oxigênio ali, mais um outro lá, 2. Vamos agora, ó, o Na. Quantos NAs nós temos? 2. Antes da seta, aqui já está certo, ó, aqui já tem 1. Então, só falta 1 mais 1 para dar 2. Então, aqui só pode ter 1. E agora, o cloro. Aqui nós temos 2 cloros. Do outro lado, ó, tem um cloro aqui com um cloro aqui. Também deu 2. Bem tranquilo, né? Se você começasse pelo metal, você gastaria, né? Iria quebrar um pouco a cabeça, ia dar bem mais trabalho, tá? Então é aquilo que eu falei já para vocês. Esta sequência, ela agiliza em boa parte das vezes. 2, 3, 4, 5, 6. Mas é aquilo que eu falei, ela não é sempre essa regra. Pode ter um ou outro problema que você inverta um ou outro elemento, tá bom? Tudo é uma questão de análise e observação. Printa e próximo. Finalmente aqui, chegamos a nossa última questão. Última letra da primeira questão, né? Metal a metal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Né? Vem cá. Então, ó, carbono, temos 9. Aqui tem 1. Vem aqui e multiplica por 9. E aqui por 1. Hidrogênio, 18. Desse lado tem 2. Então, é só vir aqui multiplicar por 9. E aí, oxigênio. 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. 18 mais 9 vai dar 27. Do lado de cá, você já tem 1. Falta, para 27, faltam 26 oxigênios, para dar os 27. Para dar 26, eu preciso de um número que vezes 2 dê 26. Que número é esse? 13. Feito o nosso balanceamento, a nossa soma vai dar 1 mais 13 mais 9 mais 9. Então, ó, 10, 23, 32. Pessoal, feita aqui a nossa primeira questão, o importante para você reforçar o máximo possível de balanceamento é essa sequência metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Lembrando que ela funciona em quase todas as situações. Quando ela não funcionar, ela já vai te mostrar o próprio caminho. É só você seguir e inverter uma dessas letras, já funciona, ok? Tudo é uma questão de prática, repetição e experiência. Vamos para a questão 2? Printou. Questão 2 agora. Pessoal, essa questão aqui, ó,
A queima, combustão do isoctano C8H18, um dos componentes da gasolina, pode ser representada pela equação química não balanceada. Então, quer que você balanceie essa equação e fale qual dessas letras aqui completam corretamente a nossa equação. Então, é só fazer o balanceamento. Ó. Segue a sequência, né? Nosso macho. E vamos lá. Então, ó, fizemos já várias dessa aqui, ó. Então, ó, eu tenho 8 carbonos, aqui só tem 1. Vem cá e multiplica por 8. Só multiplicar aqui por 8. E aqui por 1. Hidrogênio, tem 18 ali. Aqui tem 2. Então, você vem aqui e multiplica por 9. Resolvido o hidrogênio. Aí o oxigênio tem 2 antes e depois tem 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1, 9. 25. Então tem 25 de um lado e 2 do outro. É só multiplicar por 12,5. Ou 25 sobre 2. E aí, já falamos, né? Ó, só deu o número quebrado, não tem resposta. Então, você vem aqui e multiplica por 2. Então, a gente reescreve aqui embaixo, ó, C8H18 mais O2, virando CO2 mais água. 1 vezes 2 dá 2, 12,5 vezes 2 dá 25, 8 vezes 2 dá 16 e 9 vezes 2 vai dar 18. Esses são os números, os coeficientes que balanceiam esta equação. Resposta, letra C. Ó. 2, 25, 16 e 18. Uma questão simples, bem direta. Né? Se você não soubesse, você podia ficar testando, colocando os números e ver se dava certinho o balanceamento. Printa. Próxima. Pessoal, a partir de agora a gente vai parar com o balanceamento e vamos relembrar as classificações das reações químicas. Vimos né, que as reações químicas elas podem ser classificadas em 4 tipos. Existe a reação de síntese, também chamada de adição. Como que a gente identifica essa reação? Vários reagentes se transformando em um único produto. Então, sempre que você observar apenas um produto, é uma reação de síntese ou adição. Tem vários antes e só um depois, síntese ou adição. Existe a reação de decomposição. Ou análise, que é o contrário da síntese. Ou seja, você vai ter um reagente se transformando em 2 ou mais produtos. Comentei com vocês que esta transformação ela precisa de um fator externo. Se for calor, pirólise. Se for energia elétrica, eletrólise. Se for a água, hidrólise. Se for a luz, fotólise. Tá? Mas como que você grava? Síntese ou adição? Vários antes da seta, apenas um depois. Decomposição ou análise? Um antes da seta e vários depois. Simples troca. Também chamado de deslocamento. Colocando de uma forma bem genérica, ó, você vai ter uma substância sozinha reagindo com uma substância composta. Essa substância que está sozinha desloca uma daquelas que estava acompanhada, formando uma nova substância composta e deixando uma outra substância
sozinha. Como que você observa uma reação de simples troca ou deslocamento? Sempre antes da seta vai ter uma substância sozinha. Depois da seta, aquela que estava sozinha passa a estar acompanhada. E uma da que estava acompanhada passa a ficar sozinha. E por fim, dupla troca. Ou metástase. Aí, ó, o que é uma reação de dupla troca ou metástase? Metatese. Você tem duas substâncias compostas interagindo. Duas ou mais substâncias compostas interagindo, formando outras substâncias compostas diferentes. Né? Aqui eu dei um exemplo duas com duas, mas pode ter duas virando três, três virando três, quatro, simples assim. Então, ó, tem aqui uma sequência com 4 reações químicas e temos que classificá-las usando esses nomes aqui. Ó. Olha essa primeira, a primeira equação. Antes da seta eu tenho várias substâncias, ó, N2 e H2, depois só uma. Quando só tem uma depois, o nome é síntese ou adição. Professor, eu preciso gravar os dois nomes? É bom, porque a gente não sabe qual é o nome que vai ser usado. Nessa questão usou síntese e também usou adição, que são sinônimos. A número 2. Eu tenho uma substância só antes da seta e várias depois. Qual é aquela que tem uma antes e várias depois? Decomposição. Ou análise. Então, ó, a primeira pode ser síntese ou adição. Então, a gente já elimina na primeira, ó, a gente já vem aqui, elimina a letra B. A segunda pode ser análise ou decomposição. Então, todas continuam. Então, vamos para a terceira. Ó. Olha o que está acontecendo aqui na terceira. Você tem o zinco, ele vem ó, e desloca o cobre. Deixando o cobre aqui ó, sozinho. E aí, o que acontece? Tinha uma substância sozinha antes e uma sozinha depois. O nome disso é reação de simples troca. Também chamada de deslocamento. Então, a gente já consegue eliminar a letra A e a letra C. E a letra E a gente esqueceu de eliminar também, né? Já fica a resposta aqui, que é letra D. Como que a gente sabe que é letra D? Ó? Substância composta com outra substância composta, formando mais substâncias compostas. Ó, tinha duas antes, tem três depois. Dupla troca. Ou metástase. Então, por eliminação, você consegue ir observando, lembrando quais são as reações, você consegue classificá-las. Printa. Próxima. Questão clássica. Ó. Observe a reação abaixo e classifique-a. Quando você observa, ó, você tem aqui ó, um elemento sozinho, que é o cálcio. E quando você observa do outro lado, ó, outro elemento sozinho, que é o hidrogênio. Então, o cálcio veio e deslocou o hidrogênio. Então, essa aqui é uma reação de simples troca ou deslocamento. Resposta letra B de bola. Printa. E para finalizar, para classificar cada uma dessas reações de acordo com o que estamos estudando.
síntese ou adição, deslocamento ou simples troca, dupla troca ou metástase, decomposição ou análise. Muito simples, ó. Antes da seta, duas substâncias, depois da seta, apenas uma. O nome disso é adição ou síntese. Olha essa de baixo aqui, ó. Duas substâncias antes, duas ou mais depois. Dupla troca ou metástase. Uma substância sozinha, depois da seta, outra substância sozinha. Simples troca ou deslocamento. Aqui de novo, ó, duas substâncias antes da seta e apenas uma depois. Adição ou síntese. Aqui, ó, uma substância sozinha e outra sozinha depois da seta. Ó, o níquel tirou, deslocou o hidrogênio. Então temos simples troca ou deslocamento. E aqui temos uma substância se transformando em duas. Decomposição ou análise. Duas substâncias se transformando em outras duas substâncias. Dupla troca ou metástase. E, para finalizar, uma substância se transformando em outras duas. Decomposição ou análise. Pessoal, espero que tenha entendido, né, tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, mandar e-mail, né, sinal de fumaça. A gente tenta, né, ajudar sempre na medida do possível, né. A classificação das reações, basta você observar, dar aquela lidinha no que é cada uma das classificações, porque é bater o olho e classificar. O balanceamento já precisa de bem mais prática, por isso que a gente, né, exagera, coloca ali de A a Z, para que você pegue o jeito, vê várias situações diferentes, mas você vê que no final o balanceamento acaba sendo sempre da mesma maneira, ok? Deixo aqui uma frase, né, um pensamento, porque essa parte parece complicada, mas nenhuma vitória vem sem grandes caminhos, né? Os grandes navegadores devem sua ótima reputação às grandes tempestades. No mais é isso, agradeço a atenção de todos, curtam aí, deixem o like, compartilhe e até o próximo vídeo. Até mais.